Olá galera, vamos gravar agora os esportes produzidos pelos alunos para a cadeira de Filosofia Geral da Comunicação, encerrando o curso. Agora nós vamos ler o esporte produzido pelo Daniel Holanda. A filosofia é o estudo de questões gerais sobre a existência, conhecimentos, valores, razões, mente e linguagem. É por esse meio da comunicação que passamos conhecimentos sobre esses estudos através do tempo. Foi aonde o ser humano aprendeu a questionar sobre a si mesmo e entender o mundo à sua volta, para evoluir e ver o mundo de várias maneiras diferentes. Com a comunicação, podemos nos comunicar através de trocas de informações por meio de signos, regras, semióticas, mutuamente imprevisíveis, e um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam respostas sobre o mundo no qual vivemos e socializamos para gerar novos questionamentos, que nos façam refletir e evoluir como pessoas em uma sociedade. Agora eu vou ler o esporte do Gera Lobo. O crescimento da importância da filosofia para a comunicação é cada vez mais claro, muito pelas necessidades morais e éticas dos profissionais em vários contextos das relações. Pegando a publicidade e propaganda como exemplo, que são vertentes onde a comunicação clara e moral é ainda mais importante, o problema de manipulação e falsas informações é grande em muitos aspectos. A filosofia, tradicionalmente, debate a produção do conhecimento humano da realidade, enquanto a comunicação foca nas interações entre os humanos e isso influencia nas variadas formas de se observar o cotidiano. A relação que pode ser feita por filosofia e comunicação está focada exatamente para que a comunicação se auxilie na filosofia, para achar sua razão moral e ética, de forma racional, sobre tudo o que acontece ao seu redor, para que tudo aconteça de uma maneira que tudo fique alinhado para todos. Agora eu vou ler o texto produzido pelo Renan Santiago. A comunicação, desde o princípio, tem sua base no pensamento filosófico. Pouco seria seu futuro sem a base dos pensamentos dos grandes filósofos. Um dos berços da filosofia na comunicação é a base principal que está se discutindo muito na sociedade agora, a questão da ética. Todo jornalista deve seguir a ética e deixar de lado sua ideologia e passar apenas os fatos para a sociedade. Tanto os apoiadores da esquerda quanto os da direita falam muito nessa questão de ética, entre outros fatores que a filosofia se faz essencial na comunicação. Os grandes estudos filosóficos ajudaram a entender a sociedade, como ela deve receber a informação de acordo com sua ideologia, ética e tudo mais que a filosofia estuda. Isso tudo a filosofia ajudou a tornar a comunicação algo importante na sociedade. Agora é o texto do Pedro Diniz Sátiro. Componente moral das atividades comunicativas, nos últimos anos observou-se o interesse crescente dos profissionais da comunicação pelos problemas éticos. A facilidade de acesso à informação e o aumento considerável dos canais informativos criaram certos perigos. Em consequência, a liberdade de comunicação aumenta a responsabilidade individual nas mensagens e nos seus efeitos. O problema é particularmente visível no caso da comunicação persuasiva, como, por exemplo, a publicidade ou propaganda, onde a fronteira entre manipulação e informação tende a ser frágil. Também a retórica e, nomeadamente, a argumentação correm o perigo de serem utilizadas com o intuito de manipular, de ocultar a verdade ou relativizar o mal. A regra universal da ética da comunicação baseia-se num acordo acerca dos princípios de informação e de argumentação. Agora eu vou ler o texto produzido pelo Vitor Emanuel de Paes Melo. A teoria da comunicação possui raízes clássicas na história das ideias. Se a filosofia tradicionalmente debate a produção do conhecimento humano da realidade, a teoria da comunicação dedica-se à mídia, modalidades e mensagens em que os humanos trocam, refletem e ordenam diferentes perspectivas dessas realidades, revisando certas questões epistemológicas, éticas e políticas, enquanto responde à crescente influência das informações e tecnológicas da comunicação na sociedade e na cultura do século XX. A pesquisa em comunicação desenvolve-se no cruzamento da filosofia social e da teoria científica. Agora eu vou ler o texto do Adriano Cauã Nascimento Oliveira Aguiar. Compreender vários tipos de falas por características tão primais recai numa generalização e pouco ou nada que nos diz sobre a fala humana. Nossa capacidade e necessidade de ficar de conversinha é de uma sofisticação difícil de reduzir a latidos, miados e rugidos. Pensando dessa forma, o ser humano é o único ser que tem o incrível talento de comentar o tempo quando está ao lado de outro. Tendo em vista que nós somos seres pensantes que gostam de descobrir o novo todo santo dia, para que justamente possamos se comunicar sobre o novo e ter esse privilégio de comunicar com palavras e conseguir pensar sem falar é algo incrível e que há algum tempo já é notado pela filosofia. Por isso, uma coisa completa a outra.
Já pensou o que seria da filosofia sem a comunicação? E quem iria nos presentear com tantas frases que nos colocam para pensar? Como dizia o filósofo René Descartes, penso, logo existo. E se for para trazer para a comunicação um trocadilho, se encaixa. Falo, logo existo. Agora eu vou ler o texto produzido pelo Yuri Arruda de Lima. Não tem como falar de comunicação sem falar das suas raízes nas histórias das ideias. Se a filosofia tradicionalmente debate a produção dos conhecimentos humanos na realidade, a comunicação dedica-se à mídia, troca de interações entre os humanos e como elas ocorrem e ordenam diferentes formas de enxergar o nosso cotidiano, revisando certas questões epistemológicas, éticas e políticas, enquanto responde à crescente influência da informação e tecnologia da comunicação na cultura e no meio social. O cruzamento entre filosofia e meios comunicativos é essencial para o desenvolvimento de questões nas éticas, racionais e emocionais, ao se tratar da ação de comunicar e informar. Além de tudo, o ato de comunicar como um fenômeno é tão antigo quanto a própria humanidade, gerando diversos debates filosóficos desde a origem do pensamento ocidental. Esses foram textos produzidos pelos alunos para encerrar a cadeira de Filosofia Geral da Comunicação.